Você já teve a sensação de estar vivendo no automático, dia após dia, resolvendo tudo, tentando dar conta de tudo e mesmo assim sem sucesso? Se você é mãe, mulher, sonhadora, que já chorou escondida no banheiro ou deu um sorriso, mas querendo desmoronar por dentro, então esse canal é para você. Oi, o meu nome é Daniela e esse é o primeiro vídeo de um recomeço que demorou muito para acontecer. E aqui eu vou compartilhar um pouco da minha vida, da minha história real, sem filtros, e que sirva de inspiração para outras pessoas que estão buscando hoje um novo recomeço. Se esse vídeo chegou até você, é porque talvez você está precisando recomeçar, e eu espero trilhar esse caminho juntamente com você. Eu sou mãe de uma menina cheia de luz, iluminada por Deus, que me ensinou um amor que eu nem sabia que existia. Mas eu também sou uma mulher que já se perdeu tentando dar conta de tudo. Uma mulher que já engoliu o choro para parecer forte, que já viveu dias difíceis, com um sorriso no rosto, tentando passar uma boa energia para as pessoas em volta, mas por dentro a gente estava devastada, destruída, né? Mas eu acredito que isso são coisas da vida, né? Eu acredito que todo mundo tem uma história triste para contar. E não é essa a questão. Eu não vim aqui para contar uma história triste. Eu vim para contar uma história de superação. Eu descobri o poder de uma família. Eu descobri o poder da fé, o poder de um Deus. Eu descobri o meu poder. Eu descobri que eu conseguia realizar os meus sonhos. Eu aprendi isso depois de muito tempo, depois de muito estudar, depois de acessar informações que foram primordiais para mim. E uma coisa na minha trajetória que me fez entender é que a gente não pode se medir pela régua dos outros. Cada um tem uma história de vida, cada pessoa é um mundo único e tem os seus traumas, as suas crenças. Só que quando a gente olha de fora, a gente acha, nossa, a vida daquela pessoa é muito fácil, ela conseguiu tudo muito fácil, mas nem todo mundo teve. A gente não sabe os bastidores da vida daquela pessoa, entendeu? Então, quando eu comecei a olhar mais para minha história, para os meus traumas, para as minhas crenças, e começar a trabalhar com isso, foi que eu dei conta de que eu poderia sim realizar os meus sonhos, mas no meu tempo, no tempo que Deus tinha para mim. Então aqui a gente vai falar sobre a maternidade real. Eu vou gravar um vídeo sobre o relato da minha gravidez, do meu parto, do meu pós-parto, que eu acho que isso faz total diferença para as mulheres, né? E eu sei que a gente tem coisas que a gente não passa sozinho. As pessoas passam também. São situações, às vezes, simples que tu pensou, nossa, isso só acontece comigo. Não, isso acontece com outras pessoas também. E eu acho importante eu dar o meu exemplo para que outras pessoas se identifiquem e entendam que o sofrimento que elas estão passando naquele momento é um sofrimento normal que outras pessoas também passam, dificuldades que outras pessoas também passam. Apesar de que a gente não sai por aí falando, nossa, eu fiz isso, eu tive problema com isso, a gente não fala, porque na verdade hoje em dia, por exemplo, a rede social ela é uma forma da gente registrar momentos bons. Dificilmente você vai ver pessoas falando das suas tragédias, né? Das coisas que não deram certo. Então, mas isso existe para todo mundo, existe. Alguns mais, outros menos, mas isso. E eu quero que esse canal sirva como uma forma de refúgio para você saber que você não tá sozinha, que nesse caminho existe pessoas passando por esse processo ou já passaram também por esse processo. Eu acho isso muito importante e eu quero estar aqui para agregar valor à vida de vocês. Eu acho que quando a gente vira mãe e que a gente agarra essa missão como uma missão divina, muitas coisas
mudam na nossa mente. Mas isso não acontece quando tu descobre a gravidez, talvez não acontece nos primeiros meses de vida da tua criança. Isso vai acontecendo aos poucos. Assim como o amor. Eles dizem que o amor, quando o bebê nascer, tu vai sentir o amor. Mas tem mães que não conseguem se conectar com o bebê na gestação, porque talvez não era alguma coisa planejada. E aí depois vem, né, o período do puerpério, e às vezes tu não tem a rede de apoio que tu gostaria, tu não tá financeiramente bem estabilizada, e tem coisas que acontecem, né, nesse período que fazem talvez tu não sentir aquele amor genuíno que algumas mães dizem que, nossa, o bebê nasceu, o amor nasceu junto, mas não é assim em todos os casos. O meu caso não foi assim. Eu tive um amor que foi evoluindo com o tempo, entendeu? Quando a Mel nasceu, foi uma novidade. Era um bebê nascendo, mas era uma mãe nascendo também. Então, não é como dizem que é, né? Quando eles romantizam demais a maternidade. E eu não tô aqui também pra dizer que a maternidade é terrível, tenebrosa. Ela é uma maternidade real, que acontece em todo momento. E sim, tem pessoas que passam por um processo de uma forma e tem outras que passam por outra. E eu tô aqui para relatar a minha experiência, que talvez vai ser a experiência de algumas pessoas, de algumas mães, por estar passando e ser similar ao que eu passei. Eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. E essa passagem, ela me marca de uma forma que todas as vezes que eu achei que eu ia afundar, que aquilo não tinha solução, Deus sempre trouxe a solução através de pessoas. Ele usa as pessoas para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. E se a gente tá nesse mundo, eu até me emocionei. Se a gente tá nesse mundo com 7 bilhões de pessoas, nem sei se é esse o valor exato, mas é porque a gente precisa delas. E Deus usa muitas pessoas para nos tocar, para nos ajudar. E a gente nunca deve rejeitar uma ajuda de um pai, uma ajuda de um tio, uma ajuda de um avô. A gente aprende a negar, na verdade, né? Não, muito obrigada, não precisava. Não precisava sim. Deus mandou essa pessoa para te ajudar. E Deus, na minha vida, me mandou uma família maravilhosa. Eu vou contar a minha história, tá? A história da minha família. Através das minhas lentes, obviamente, e amigos que são mais que irmãos, estão desde a minha infância ao meu lado, mas também amigos que chegaram depois e que hoje têm um lugar especial no meu coração. Então eu gostaria de pedir para vocês que quem se identificou com esse vídeo, curta, se inscreva e comente aqui abaixo, para mim saber que eu tô fazendo, que eu tô seguindo o meu propósito de vida, que esse vídeo fez sentido. Eu acho que se eu conseguir tocar a vida de uma pessoa, se eu conseguir ajudar uma pessoa, o tempo que eu gastei com isso vai valer a pena. Obrigado por ter ficado até o final. E eu quero encontrar vocês no meu próximo vídeo.